Nessa aula, vamos falar um pouquinho sobre a importância da amostra. A amostra nada mais é do que um quadradinho feito em crochê com o fio, a agulha e o ponto que será utilizado no seu projeto. O quadradinho geralmente é feito com 15 ou 20 centímetros de cada lado, para que a gente consiga tirar a amostra no centro do quadrado, de mais ou menos 10 centímetros. Por que a gente tira aqui no centro do quadrado? Porque a gente consegue notar uma constância do nosso ponto. Então, quando a gente for calcular a quantidade de pontos e a quantidade de carreiras, é o que vai ficar mais aproximado na hora de calcular a quantidade de pontos que a gente precisa para começar o nosso trabalho. Então, por que é tão importante fazer essa amostra antes, né? Porque a gente está tomando um tempo aqui fazendo esse quadradinho antes de iniciar o nosso projeto. Quando a gente faz o quadradinho e faz as contas, a gente consegue iniciar com a quantidade de pontos mais aproximada no nosso trabalho, porque aqui a gente já tem uma constância nos nossos pontos. Então, quando a gente inicia e tira a medida com a correntinha, por exemplo, pode ser que o nosso ponto ele fique mais apertado, fique mais folgado, e vai dar uma diferença muito grande no nosso trabalho. Então, quando a gente calcula pela amostra, a gente consegue chegar aí mais aproximada na medida que a gente quer. Então, como que a gente tira aqui a medida da nossa amostra? Eu vou tirar de 10 por 10, então a gente coloca aqui a fita, vou usar alguns marcadores, mas pode ser um pedaço de fio, pode ser um alfinete. Vou colocar aqui no primeiro ponto, vou medir os 10 centímetros e vou colocar no próximo ponto. Vamos fazer a mesma coisa com as carreiras. É ideal que a gente coloque a fita no final aqui, né, ou no início da carreira e tire completo. Se ficar mais ou menos assim na metade, arredonda, porque a gente não consegue fazer uma meia carreira. Então, arredonda para cima. No meu caso, vou colocar aqui o clips no primeiro ponto, aqui na primeira carreira, e os 10 centímetros deu certinho aqui no fim da minha carreira. Vamos contar a quantidade de pontos e a quantidade de carreiras que a gente tem aqui no nosso quadrado. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 17 pontos, que vai ser mais ou menos as correntinhas que eu vou precisar para poder fazer o cálculo. E tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras no meu quadrado aqui. Com esse valor que eu tenho no meu quadrado, eu consigo fazer uma regra de 3 e saber com quantos pontos ou quantas carreiras eu vou precisar para poder fazer o meu projeto. Se você não sabe fazer a regra de 3, então fica aqui que eu vou te ensinar a fazer. Bom, então vamos lá aprender a fazer a regra de 3. Já anotei aqui a quantidade de pontos de carreiras que eu tenho no meu quadrado de 10 por 10. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o valor que eu tenho da minha amostra. Então, por exemplo, eu vou iniciar o meu trabalho com correntinhas. Então, eu vou fazer aqui o cálculo dos pontos, ok? Então, se eu tenho 10 centímetros, 17 pontos, com 45 centímetros, que é o que eu vou iniciar o meu trabalho, quantos pontos eu preciso? Então, a gente sempre vai colocar a mesma referência de valor embaixo da mesma referência de valor. Se aqui eu tô falando de centímetros, eu tenho que colocar embaixo centímetros. Se aqui eu estou falando de pontos, eu tenho que colocar embaixo os pontos. Então, a gente sempre vai ter um valor aqui que a gente vai precisar descobrir, ok? Então, aqui, só relembrando, aqui é a referência que eu tenho da minha amostra e aqui é o real, o que eu quero descobrir. Como que a gente vai fazer agora? Vai fazer a conta cruzada, ok? Então, a gente vai fazer aqui 10 vezes x, que é o que a gente vai descobrir, e 17 vezes 45. Ficaria mais ou menos assim, 10 vezes x igual a 17 vezes 45, ok? Então, a gente vai fazer essa conta aqui primeiro, de multiplicação, e depois a gente vai fazer a outra de divisão, ok? Então, aqui eu já fiz a conta, dá 765, então ficaria 10x igual a 765.
Aqui eu não consigo fazer 10 vezes x, concorda? Porque eu não tenho nenhum valor. Então, como que a gente tem que fazer na regra de 3? Se aqui o meu valor está multiplicando, eu consigo passar para o outro lado dividindo. Então, ficaria x igual 765 dividido por 10. Então, aqui a gente já tem a quantidade de pontos que a gente vai precisar para poder iniciar o trabalho. Aqui é só você avançar uma casa, né, colocar uma vírgula que você já vai ter o valor. Seria, então, 76 pontos e meio. A gente não consegue aqui fazer o meio, né? Então, pode arredondar aqui para cima ou para baixo, um ponto não vai dar tanta diferença, ok? Então, eu vou iniciar o meu trabalho com 76 pontos. Essa aqui é a regra de 3. Anota certinho no seu caderno, vai fazendo com calma, que vai dar tudo certo. A mesma coisa para fazer com as carreiras. Então, em vez de usar os pontos aqui, eu vou colocar as carreiras. Então, ficaria 8 carreiras aqui, e aqui eu teria que ver a quantidade de centímetros que eu tenho, por exemplo, na altura do meu trabalho, que geralmente a gente faz em carreiras, né? Que é quando a gente faz de baixo para cima. E aplicar aqui a mesma regra. Então, já anota certinho aí para você não esquecer e arrasar no cálculo dos seus trabalhos aí. Então, te vejo na próxima aula.